A prata já está acima de US$ 90, encostando em US$ 94, movimento violento, short squeeze claro, e isso já tinha sido antecipado lá atrás no rompimento dos 50. Bom, a alta da prata chama a atenção do mercado financeiro. O Twitter começa a pipocar de pessoas que estão acompanhando esse movimento da prata. Será que é hora de investir? A prata é uma bolha, provavelmente ela vai cair, esses movimentos não são normais, então há uma especulação no curto prazo. Essa narrativa é o que muita gente vende aí no mercado, é o que eu leio bastante no Twitter, nos portais financeiros, e isso está refletido no mercado financeiro atualmente. A prata, depois do rompimento do topo histórico de US$ 50, algo que aconteceu alguns meses atrás, e eu comentei aqui antes desse rompimento a grande oportunidade que era esse ciclo da prata, quando a prata ainda estava por volta de US$ 30. Eu gravei aqui comentando desta grande oportunidade. A prata estava atrasada em relação ao ouro. Historicamente, o ciclo de alta do ouro, o ciclo de alta dos metais, isto acontece. A prata ela é mais lenta. Quando o mercado passa a perceber e confiar no ciclo de alta do ouro, a prata ela acaba andando depois, né? Isso aconteceu na década de 70, que é a década mais parecida com o momento que estamos vivendo agora, um momento de recessão econômica, inflação alta. A gente viu ali a quebra do padrão ouro em 71, o ouro passou a subir muito forte até 74, 75, o ouro subia ano após ano, e ali a prata começou a subir. Então, alguns anos depois, a prata engatilhou uma forte alta. A prata, ela normalmente anda assim, é um metal industrial, ela não é comprada por bancos centrais, então os bancos centrais passam a comprar ouro, começaram a se desdolarizar, depois o mercado passou a entender, pelo menos o smart money, que o ciclo estava acontecendo, passou a comprar o ouro, e quando o ciclo se tornou inevitável, o ouro não caiu mais, continuou subindo e renovando recordes, logo esse ciclo chega na prata. A prata, que era um mercado extremamente manipulado, baixa liquidez, então os bancos, alguns players importantes que operam esse mercado, né, mantinham ali uma faixa de preço para a prata, não deixavam a movimentação estourar mais do que um certo limite. Então, a prata, toda vez que tentava ganhar um fôlego, recebia uma pressão vendedora e a baixa liquidez acabava entregando esses poucos ganhos que acabavam acontecendo, e a prata ficou de lado aí por muitos anos, sendo um investimento totalmente desprezado. Agora, depois do rompimento desses US$ 50 que eu comentei aqui, e eu disse que quando esse rompimento acontecesse, aí que a gente veria um forte ciclo de alta, inclusive comentei aqui da possibilidade da prata chegar a US$ 100, o que está acontecendo agora, muita gente está acreditando que é uma bolha, mas não tem nenhuma característica de bolha este movimento. E eu explico por quê. Hoje temos as mineradoras de prata, que são equities, né? São empresas que mineram a prata, que estão, claro, totalmente ligadas a esse movimento de alta aí do metal. Se a prata está subindo, essas empresas que mineram a prata vão ter lucros maiores, elas vão conseguir diminuir parte do endividamento, vão conseguir investir mais na empresa, vão conseguir minerar mais, com o lucro maior, a mineração, o custo diminuindo também, né? Essa mineração passa a valer a pena, então as empresas passam a investir mais e o movimento acaba trazendo um ciclo perfeito, né? Onde as empresas passam a fazer caixa, começam a distribuir dividendos, começam a distribuir lucros. Então, com a alta que aconteceu da prata, mais de 160% em 2025, as mineradoras deveriam ter, até porque as mineradoras acabam tendo aí uma exposição muito maior ao metal, deveriam ter subido 300%, 400%, mas isso não aconteceu. A alta foi bem abaixo do que a prata subiu. Neste ano de 2026, do primeiro pregão até o momento que eu estou gravando aqui, a prata já subiu mais de 30%. E temos aí uma ETF ligada às mineradoras de prata, a CIL, que subiu apenas 11% no mesmo período, quando deveria estar subindo de 3 a 5 vezes mais pela exposição alavancada dessas ETFs nesses múltiplos dessas mineradoras, né? E isso não aconteceu. Ou seja,
Se estivéssemos vivendo uma bolha, fatalmente essas equities, essas empresas estariam com valuation muito maior. E existe aquela característica principal do FOMO, né, do Fear of Missing Opportunity, aquele medo de perder a oportunidade. Todo mundo está correndo atrás da prata, está todo mundo falando, olha, você vai ficar rico com a prata, vamos comprar prata. Mesmo quando a prata passa a cair, a gente vê as mineradoras subindo, então esses ativos subindo 500%, 600%. Aí sim, quando esse momento chegar, quando você tiver certeza absoluta, quando o mercado, melhor dizendo, tiver certeza absoluta que o movimento vai continuar, é aí que a bolha costuma estourar. E a gente está vendo que isso está muito longe de acontecer. Os investidores estão com medo do movimento. Eu venho falando aqui o quanto esse ciclo de alta dos metais está sendo desprezado, essa baita oportunidade. Então, há o medo de ficar exposto a essas equities, a essas empresas, e o mercado passar a corrigir, porque se a prata é uma bolha, ela vai corrigir em algum momento e eu vou ficar extremamente exposto, é assim que pensam esses investidores, se eu comprar essas mineradoras, pagar caro por ela agora. Então, elas ficam aí com valuation muito abaixo do que deveriam estar, porque essas empresas, mesmo que a prata venha corrigir e caia 10, 20% nos próximos meses, ainda assim, o valor da prata nos patamares que está, de repente, chegando ali a $70, $75, ainda é um preço excelente para que essas mineradoras tenham lucros interessantes nos próximos balanços e comecem a investir mais na empresa e tirar dividendos. Vamos lembrar que o preço da prata era de apenas $30 há alguns meses atrás. No ano passado, as mineradoras estão trabalhando com um lucro de 3 vezes isso. Eu estou considerando se cair 20% agora, ou se cair 30%, aí pelo menos mais de 100% de valorização aí do metal de um ano para o outro. Então, assim, essas empresas ainda vão ter lucros interessantes. A mesma coisa acontece com as mineradoras de ouro. Só que o mercado despreza esse movimento. A gente não vê esse FOMO nesse movimento. Característica importante, né? A gente tentar entender melhor como funciona, seria o Bitcoin, criptomoedas. Quando tem esse movimento de alta, né, aí você vê os portais financeiros bombar sobre o assunto, propaganda, influências aparecendo o tempo inteiro, propaganda para você comprar curso, para você investir, o Michael Saylor, eventos de criptomoedas com muita gente, todo esse movimento, né, mostra de fato que está tendo uma bolha, né? Quando todo mundo está vendo a mesma coisa, a grande maioria está vendo a mesma coisa com a expectativa que aquele ciclo vai continuar acontecendo. Na prata isso não acontece. Não tem um FOMO, um medo de perder oportunidade, não tem esses grandes eventos, não tem investidores fazendo fila para comprar, não tem propaganda, influenciadores falando sobre esse ativo ainda, porque em algum momento, com esse ciclo da forma que está acontecendo, inevitavelmente vai ter que ser falado. Aí quando o mercado entender o que está acontecendo, quando o mercado realmente aceitar que esse ciclo não é um voo de galinha, não é uma bolha, e que esse ciclo dos metais ele chegou para ficar e que a situação tende a piorar muito mais à frente com o enfraquecimento do dólar, aí é que esses ativos passam a subir. Por isso, ainda é uma grande oportunidade investir na prata neste momento. Claro que eu sempre digo aqui que a prata tem uma volatilidade maior do que o ouro, até por ter menor liquidez, né? Então você que quer se expor à prata precisa ter uma exposição menor do que o ouro. O ouro é uma volatilidade mais estável, é um mercado maior, tem muito mais gente investindo no ouro, mas, ao mesmo tempo, mesmo que você tenha uma pequena exposição da sua carteira à prata, com os lucros que elas podem ter exponencialmente, essas empresas, por exemplo, as mineradoras podem ter no futuro, o seu lucro vai pagar e muito, né? E você pode aumentar a sua exposição com o passar do tempo. Então, o mercado ainda não está entendendo o que está acontecendo nesse segmento, é por isso que acredita que é uma bolha, e enquanto a gente não observar esse movimento de bolha de fato acontecendo, os metais vão continuar sendo um excelente
momento, um excelente investimento. E a gente pode voltar ao ciclo dos anos 70, você pode estudar o ciclo dos anos 70 dos metais, se você tem curiosidade, entra aí num chat GPT, numa inteligência artificial, e peça informações sobre o histórico aí do ciclo da prata dos anos 70 e acompanhe como aconteceu. Foram mais de uma década de um ciclo muito forte, né? Claro que teve momentos de queda, não vai subir para sempre, vai ter momentos de correção também. Esses momentos de correção acabam expulsando muita gente que está alavancada, muita gente que realmente entra no final da festa entrando com muito dinheiro, né? Por isso que é importante que você não se exponha muito, para quando essas oscilações acontecerem, manter a calma para esperar o ciclo voltar a subir. Quantas vezes a gente viu a prata cair aí nos últimos meses e eu alertava você aqui, era uma oportunidade, aproveita essa queda que o ciclo vai voltar a subir. E quantas vezes também eu fui atacado em comentários do YouTube, por exemplo, olha, tá vendo, ele falou que vai subir, não está subindo. Teve um cara que comentou isso, deve estar super arrependido se ele não comprou, né? O cara falou isso, a prata tinha acabado de romper $50, hoje está quase o dobro do preço, né? Então, é uma oportunidade, a prata não é uma bolha. Vai ter correção? Vai, isso é normal, mas a bolha nasce na ganância. E esse ciclo está sendo construído na descrença. As maiores altas começam assim, ignoradas, desacreditadas e desprezadas. Se você está preocupado com seus investimentos, se você está preocupado com a trajetória do dólar e quanto isso pode impactar no seu patrimônio este ano de 2026, você precisa estar investindo junto comigo. A assinatura Premium é a minha assinatura VIP, aonde eu mentoro investidores que têm patrimônio a proteger, investir de forma qualificada no Brasil e nos Estados Unidos. E essa carteira teve uma performance de 130% em 2025 e começou o ano já subindo forte, superando aí os 10% de rentabilidade nesse mês de janeiro, que ainda nem terminou. Se você quer participar disso, se você quer replicar os meus investimentos, em fevereiro você vai ter uma nova oportunidade. Eu vou abrir novas vagas para a minha turma VIP, a assinatura Premium. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para fazer o seu cadastro e estar atento aí, quando a oportunidade for aberta, uma seleção vai acontecer e você precisa ser aprovado nessa seleção. São poucas vagas, os aprovados vão estar comigo aí neste próximo ano, investindo e obtendo resultados como os assinantes prêmios vêm tendo desde sempre. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Se não está inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação para você receber quando os novos vídeos forem ao ar. Até a próxima. Tchau.